Medo e astrologia. A gente consegue analisar indicações de medo pela astrologia, pela posição planetária? A resposta é sim. Antes de entrar nesse assunto, aqui embaixo você encontra o site do Conversa em Astrologia. Lá tem todos os serviços disponíveis. Lá tem também um link para você calcular o seu mapa gratuitamente. Se você ainda não está no Facebook, fica o convite aqui também para você curtir a página do Facebook. Tem muito material lá. E aqui em cima eu vou colocar alguns vídeos como depressão e astrologia, agressividade e astrologia. Tem muito material aqui sobre posicionamentos, curiosidades de astrologia. Para a gente falar de medo e astrologia, a gente precisa falar de algumas casas, a gente precisa falar de alguns planetas. Primeiramente, eu vou citar Saturno. Todo mundo conhece Saturno, tem muito material de Saturno aqui no canal, então acessa também para você entender de uma vez por todas Saturno. Saturno pode provocar medo no mapa natal para uma pessoa? Sim, a resposta é sim. Claro que, para a gente falar em Saturno e medo, Saturno tradicionalmente já representa limitação, representa uma área da sua vida que você sente que você não tem suficiente, que você tem um certo medo. Só que Saturno precisa estar numa dignidade difícil. O que é dignidade? Dignidade é uma posição no mapa, é uma casa desafiadora. Então, onde que Saturno não se sente muito bem, onde que ele provoca o maior medo, que a galera reclama muito, é Saturno em Escorpião. Por quê? Porque Escorpião é um signo que ele lida com tudo que é oculto, assuntos repentinos. Então é natural que Saturno em Escorpião, planetas em Escorpião, possa trazer para a pessoa uma sensação de desconhecido, uma ansiedade. É possível. Agora, muita calma, porque de repente você tem planeta em Escorpião, mas você tem uma lua em Touro, então a lua vai quebrar totalmente. A lua é muito importante. Se você tem posições no seu mapa de medo, só que a sua lua é boa, a lua representa a mente. A lua é uma posição mais importante que a gente tem na astrologia. Então, se a tua lua estiver ok, isso vai segurar. Então, a gente precisa falar de Saturno. Saturno numa casa difícil, casa 8, casa 6 também, Saturno com Plutão, pensar assim, se você tem uma conjunção desafiadora, Saturno com Plutão, Plutão é um planeta que tem associação aí com morte, renascimento, é um planeta que fala de várias coisas, entre elas poder, obsessão, medo, manipulação, isso tudo é Plutão. Então Plutão também no seu mapa, ele vai gerar para você medo, se ele estiver numa condição difícil. Vamos supor Vênus e Plutão. Vênus e Plutão em Escorpião, eu canso de ver isso. Isso significa o quê? A pessoa tem medo de relacionamento afetivo. Ah, mas eu quero me relacionar. Esse pode ser o seu discurso, mas no fundo você tem medo, porque provavelmente você é obcecado por aquilo. Então a gente precisa avaliar Saturno no mapa, ele pode indicar medo, se ele estiver numa casa difícil, numa posição difícil, é normal. Saturno na casa 7, Saturno na casa 5, a pessoa tem medo. Ah, eu tenho medo de casar, eu tenho medo de compromisso, medo. Algumas pessoas, outras pessoas lidam bem com isso, enfrentam isso e seguem a vida delas para esse assunto. Aliás, tem uma série aqui também, como lidar com Saturno nas casas. A gente precisa falar de Plutão também, como eu citei. Então, Plutão ele pode gerar medo, dependendo de como ele estiver no seu mapa, né? Plutão na casa 5, por exemplo, em Escorpião, que a gente está pegando essa geração aí de Escorpião. A pessoa tem medo de se relacionar afetivamente, talvez o tema filhos, ela seja obcecada ou ela tenha medo de ter filhos, né? É uma outra possibilidade também. A lua pode gerar medo, principalmente quando a lua está associada a quem? Saturno. Eu falei sobre isso no vídeo de depressão. A lua associada com Saturno gera down, você fica para baixo, você fica deprê. Então é preciso saber como lidar com essa energia na sua vida. Algumas casas podem provocar medo também. Quais são essas casas? Primeiramente a casa 8. Por que a casa 8? Porque a casa 8 ela vem depois das 7, oposta à casa 2, e é uma casa que fala basicamente do oculto, é uma casa que fala
de coisas repentinas, é uma casa de transformação, é uma casa que tem associação com renascimento, morte, renascimento. Então, planetas na casa 8 é comum a gente observar medo. A casa 12 pode ser também, só que a casa 12 traz outra energia. Então, não necessariamente você vai sentir medo na 12. Na 12 é mais isolamento, né? Mas a 8 traz sim uma sensação de medo também. A casa 6 pode trazer medo também. Por quê? Porque a casa 6 tem uma associação com a sua saúde, com o seu corpo, com a sua energia, seu dia a dia. Tem aquela associação com o Virgem, né? Virgem já é um signo preocupado, Virgem já é um signo travado. É normal a gente observar posições desafiadoras na casa 6, inclusive vícios e coisas assim. Normalmente a gente vê na casa 6 essa posição. Então também é uma outra possibilidade da gente avaliar medo pela astrologia. Agora, é claro que você pode ter Saturno em qualquer casa do seu mapa, na casa 1, e falar, eu tenho medo, eu sou inseguro. Claro, isso daí volta para a questão que eu citei anteriormente sobre Saturno provocar isso no mapa. Então a gente fala de Saturno, a gente fala de Plutão, a gente fala de algumas casas, e a gente fala da sua lua. Se a sua lua estiver aflita, o que é uma lua aflita? Em associação com planetas difíceis, aspectos desafiadores, provavelmente você vai ter medo. Planetas em Escorpião podem gerar medo? Sim. Agora, vamos deixar claro que não é porque você tem planetas em Escorpião que você vai ser uma pessoa com ansiedade, com medo. Mas há um consenso de quando a pessoa não sabe lidar com aquela energia na vida dela, de Escorpião, ela pode ter medo sim. É muito comum. Então, se você não sabe lidar com a energia de Escorpião na sua vida, de transformações, do lado oculto, você pode sim sentir medo. E é claro que precisa analisar o resto do mapa, um pouco desse assunto de medo. Se você gostou, se inscreve no canal.